Olá, eu sou Bruna Tornques e apresentarei hoje um trabalho referente à identificação e sintonia de um controle automático em malha fechada pelo método de Ziegler-Nichols de um robô autoequilibrado, como sendo então uma avaliação parcial da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 2, ministrada pelo professor Renato Dutra Pereira Filho, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande. O presente trabalho tem por objetivo projetar, implementar, montar, sintonizar e avaliar o índice de desempenho de um controlador automático em estratégia feedback proporcional puro e proporcional integral derivativo na forma posição para o controle de posição de um robô autoequilibrado. Os materiais utilizados no presente experimento foram um eixo de 2 rodas acopladas a peças de Lego, um microcontrolador Arduino Nano, uma placa protoboard, um motor de passo 28BYJ48 mais o chip OLN 2003 e o acelerômetro e giroscópio MPU 6050. A construção do robô autoequilibrado é então constituída de uma estrutura montada a partir das peças de Lego com um eixo de 2 rodas em sua parte inferior, sendo esse eixo então conectado por engrenagens ao motor de passo 28BYJ48. Esse motor de passo é então conectado a um chip ULN 2003, que por sua vez faz a conexão do motor ao microcontrolador Arduino Nano acoplado a uma placa protoboard, além também de um módulo acelerômetro e giroscópio MPU 6050. Esse motor de passo utilizado no experimento funciona aplicando-se então tensões específicas a cada uma das bobinas do motor, fazendo com que ele rode então no sentido horário ou anti-horário com uma maior ou uma menor velocidade. Esse experimento utiliza o módulo controlador acoplado a um chip ULN 2003, que por sua vez é então um CI driver de corrente, permitindo a sua utilização em motores que exijam correntes de até 500 mA em microcontroladores Arduino, que por sua vez então suportam uma corrente máxima de 50 mA por porta. Lembrando então que esse chip somente auxilia no gerenciamento da tensão e corrente para essas portas. Sendo assim, toda a lógica de programação e toda a sequência de bobinas que devem ser acionadas é controlada pelo microcontrolador Arduino ou outro controlador que deseja ser utilizado. A sua calibração para esse experimento não foi efetuada, uma vez então que não é necessário saber essa tensão despendida às bobinas ou o torque associado a elas. O acelerômetro então é um componente de alta precisão que conta em sua interface com a medição de 7 grandezas, sendo elas as 3 acelerações e 3 rotações dos eixos X, Y e Z, além também de um sensor de temperatura que mede uma faixa de menos 40 a mais 85 graus Celsius. Esse sensor de temperatura não se fez desnecessário para esse experimento, mas é interessante comentar a sua existência no módulo, uma vez que esse tipo de sensor
é muito utilizado na construção de drones, onde a temperatura pela altitude é um fator relevante para o bom funcionamento do equipamento. A conexão desse sensor com o controlador Arduino é mostrada na figura, onde o VCC e o ground são conectados aos 5 volts e ao ground do Arduino, respectivamente. O SCL da placa é então conectado à porta A4 e o SDA é conectado à porta A5, sendo ignorada então para esse experimento a conexão INT do sensor na porta digital 2 do Arduino, por ser referente então à leitura de temperatura. Para a calibração do sensor de posição, foram feitas então as leituras apenas da grandeza envolvida no movimento do robô, sendo esta então a aceleração do eixo Y, ACY. Mantendo o robô estático, então com auxílio do esquadro na posição vertical, foram feitas as seguintes leituras apresentadas no gráfico. Fazendo então uma média dos valores obtidos, foi encontrado o set point como um valor bruto de menos 1.294,47, representando aqui então o eixo vertical ou 90 graus. Esse foi então o código utilizado na calibração do acelerômetro. A sintonia em malha fechada foi feita então pelo método de Ziegler-Nichols, pela definição dos parâmetros Kc, τI e τd para os controladores proporcional puro e proporcional integral derivativo, de acordo com a tabela apresentada. Assim, foi então necessário, primeiramente, a determinação do KU, que é o ganho último, e PU, que é o período último. Para a determinação do ganho último do controlador, foi então feita a variação do KC, utilizando o código de sistema de controle automático proporcional puro, até que o robô obtivesse uma resposta satisfatória antes do travamento do motor de passo. Esse valor foi encontrado como sendo igual a menos 0,1125. Já o período último do controlador foi então encontrado cronometrando o tempo de ação da correção do motor de passo até que ele atingisse o set point. O valor cronometrado foi de 0,2 segundos. Através, então, dos valores encontrados de KU e PU, calculou-se os parâmetros Kc, τI e τd para os controles P e PID apresentados na tabela. Através da implementação do valor de Kc mostrado na tela, no código de controle proporcional puro apresentado, observou-se então que o robô se manteve no set point de maneira satisfatória, como visto no vídeo. Em seguida, fazendo então o uso do controle proporcional integral derivativo,
foram inseridos os valores de Kc, tau I e tau B mostrados na tela, no código de controle PID apresentado. Onde foi observado também que o robô se manteve no set point de maneira satisfatória e de maneira semelhante ao controle P, como mostrado no vídeo. Após então obtidos os resultados dos modos de controle, foi realizada a análise de seus desempenhos através dos parâmetros EASY, EI e ITSE, por meio das equações apresentadas, a fim de determinar então com qual modo de controle é obtida a melhor resposta. Para isso, foram lidos os erros referentes a cada tipo de controlador e calculados os índices mostrados na tabela. Para a comparação dos índices de desempenho, foram plotados os gráficos mostrados nas figuras, do índice EASY, EI e ITSE. Sendo assim, o experimento proposto no trabalho foi realizado com sucesso. A sintonia do sistema em malha fechada, utilizando o método de Ziegler-Nichols, obteve resultados satisfatórios e visualmente semelhantes em ambos os controles estudados. Pela análise dos índices de desempenho, pôde ser identificada a diferença entre os controles, destacando como controle proporcional puro para o sistema que obteve os melhores resultados. Obrigada.